Estamos no ar, Brasil, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais um episódio do nosso programa Para Onde Vamos Viagens, um oferecimento aí transmitido pelo nosso canal do YouTube da TV Vincere. Venha fazer parte do nosso time de campeões. Tenho certeza que você, como parceiro, como patrocinador, vai ter um crescimento exponencial aí nos seus negócios, né? Estamos no ar aí nas nossas plataformas pela @TV Vincere, Jornal Clássico Brasília, Rádio Brasília Notícias e Rádio Vincere Notícias. O nosso convidado de hoje é a Lohane Castilho, uma amiga minha das antigas, que hoje mora na Espanha, né? Ela vai se apresentar melhor para vocês aí. Oi, tudo bem? Meu nome é Lohane, eu já conheço o Popô aí já tem alguns tantos anos. Anderson, ela tá revelando meu apelido. Ui, desculpa. Tem que falar o apelido, esse aqui é pros íntimos, né? Aí, tô morando, já moro fora do Brasil, fazem 6 anos e meio, mais ou menos, um pouco mais aí. 3 anos de Canadá, 3 anos e meio de Espanha. E espero poder ajudar vocês aí, né? Hoje nós vamos levar vocês a 2 lugares sensacionais, né? Conheço os dois, né? Mas a cidade que ela mora hoje, especificamente, eu não conheço, que é Valência, mas já estive na Espanha, estive lá em Barcelona, lugar maravilhoso. Em Toronto eu tive quando você morava lá, né? Fiz uma visita para lá, nós saímos lá, foi bem interessante. Pegou um pouquinho de friozinho lá, né? Rapaz, um pouquinho, pra você, um pouquinho. Eu lembro que eu até conversei, tem uma foto, depois eu vou botar no nosso Instagram, do Pra Onde Vamos Viagens, uma foto com a Lohane lá no Canadá. A gente saiu e ela com a calça que tinha um espaço entre a perna, na perna e o tênis, assim. Falei, como é que você aguenta? É costume, né? As pernas já não sentia nada, a gente preocupava já com os braços, né? E eu sou uma pessoa extremamente calorenta, mas eu te confesso, eu gosto de lugar frio, eu gosto de frio, mas eu passei mal um pouquinho lá. E nem pegamos tanto frio assim, né? Foi suave, foi suave. Mas vamos lá. Hoje vamos levar vocês aí para Valência, na Espanha, e um pouquinho também do Canadá, de Toronto, onde começou a trajetória dela fora do Brasil. Lohane, quando a gente fala aí de férias, viagem, a gente pensa, programa, eu vou para tal lugar. Mas quando a gente fala de mudança de local onde eu vou morar, mudança de país, a análise é muito mais profunda. Primeiramente, a primeira mudança sua lá, por que você escolheu o Canadá? Por que Toronto? Então, na verdade é porque eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil, sempre quis sair, só que eu sempre pensei, era muito caro fazer intercâmbio e, né, sempre, até hoje mais ainda, mas antigamente também era muito caro e era um pouco fora da minha realidade, assim. E aí eu conhecia 2 amigos, o Rodrigo, que é o nosso amigo comum, e conhecia o Jorge, que é um amigo meu de muitos anos aí também, que ele morava lá. E aí, como eu trabalhava na TAM, eu fui lá no Canadá, falei, eles falando, vem Lohane, vem pra cá, que é possível você vir, você morar aqui, né? Aí eu fui de férias, passei tipo uns 25 dias mais ou menos lá, no frio, já foi a prova mesmo. Já querendo casca, acostumando. Aí eu decidi ir pro Canadá. Na primeira vez, aí eu trabalhava na TAM, pedi pra sair da TAM, né? Fiz um acordo lá com eles, cheguei a pagar o meu intercâmbio, desisti de ir. E aí, 1 ano e meio depois, mais ou menos, 2 anos, eu tinha um Celtinha. Aí eu vendi meu Celtinha e falei, agora é tudo ou nada. E aí vendi meu Celtinha, com o dinheiro da minha rescisão, paguei lá, foi tudo no esquema, assim, era certinho, né? Aí paguei as passagens e tal e fui pro Canadá. Fui na cara e na coragem mesmo. E fui com visto turista, ao contrário do que ia ser a minha primeira experiência, que eu ia com visto estudante. Aí chegou lá, eu passei muito perrengue, eu inclusive tive uma briga com esse meu amigo, que foi o que estava mais próximo, só que ele morava na casa, assim, com umas outras pessoas e um cara que morava lá foi, tipo assim, o meu anjo da guarda. E graças ao Fabiano, ele me ajudou muito, muito, muito e eu consegui ficar no Canadá, né? Porque assim, o que eu penso, né? Eu já conversei com alguns amigos, eu tenho alguns amigos que moram fora, você, o Rodrigo que mora no Canadá, Rafael, um amigo meu, um abraço pra você, Rafael, que mora nos Estados Unidos. Então assim, tenho vários amigos e esses, tô falando vocês porque já visitei fora, né? E quando eu fui, inclusive, lá em Atlanta, nos Estados Unidos, onde o Rafael morava, hoje ele mora na Flórida, mas ele morava em Atlanta na época. Ele parou, eu fiquei pouco tempo lá, foi uns 4 dias que eu fiquei, e ele parou, não trabalhou, né? E ficou à mercê da gente ali. Cara, o cara foi motorista, não motorista, com todo respeito, mas assim, levou a gente. Vocês querem almoçar onde? Tal lugar. Vocês querem lanchar onde? Querem fazer compra onde? Então o cara ficou assim. Mas a gente sabe que quando a gente vai morar, a gente tem ali um apoio de alguns amigos, às vezes familiar, mas a pessoa não pode parar a vida dela, porque ela tá ali também num local que não é dela, então ela precisa também trabalhar. Então assim, meio que quando a gente vai pra morar, cada um por si. Você tem que ir lá, você tem que cada um com seu objetivo. Você tem uma forcinha ali inicial, você pode ficar na casa do cara ali 10 dias, mas depois
toma seu rumo, faz sua vida e final de semana a gente se encontra pra, né, comer um churrasco, relembrar das raízes do Brasil. E olha lá. Às vezes tem nem tempo pra isso, né? Não, aí, assim, graças a Deus sempre tive, eu falo desde do começo da minha trajetória, sempre tive muitas oportunidades, sempre fui muita sorte, assim, muito abençoada. Deus sempre abriu, colocou pessoas no meu caminho, mas eu também sempre corri muito atrás, sabe? Eu saía mesmo, não falei, eu acho que 90% do período que eu passei em Toronto, eu não falei inglês, eu não falava inglês, falava tipo muito básico do básico do básico. Porque tem muito brasileiro lá, né? E se você não se infiltrar com os canadenses, acaba... E assim, na verdade, eu acho que o Canadá em si, eu não sei se é... Mas a variedade ali é latinos, são os brasileiros que são latinos também, né? Mas assim, tem muita gente que fala espanhol, tem muita gente que fala chinês, tem muita gente que fala japonês, tem muita gente que fala inglês, muito indiano. Eu creio que o Canadá, o Canadá ele abraça todas as culturas, né? Exatamente. E se você... eu entrei na tribo aqui, vamos lá. Entrei aqui com o pessoal do meu trabalho, todo mundo é latino. E acaba que você desenvolve mais o espanhol do que o próprio inglês. Não, e eles te ajudam muito, assim, uma rede de apoio que, por exemplo, você fica sem trabalho, tem alguém pra te indicar, tem outro. E isso eu senti, assim, até mesmo essa pluralidade ali, né? Eu senti muita falta na Espanha quando eu cheguei, porque é um estilo de vida completamente diferente. Então, assim, lá no Canadá, graças a Deus, trabalhei muito. É um lugar muito bom para fazer dinheiro. Assim, você trabalha por hora. O que também acaba que você deixa de viver muito pelo trabalho, porque você vê o dinheiro entrando. Aí você pensa, poxa, eu vou ter 2 dias de folga, porque um dia de trabalho é uns $100 e poucos ali que você tá perdendo. Então aí você fala, não, só um dia de folga é suficiente. Então acaba que você vai nessa coisa de trabalho, e o tempo também não ajuda muito. Então, tipo assim... É um ótimo, para quem tem o objetivo de fazer dinheiro, é um ótimo lugar, é muito fácil, como eu falo, tem gente do mundo inteiro, você não vai se sentir diferente, porque todo mundo ali é diferente, e isso é muito legal no Canadá. Assim. Eu creio que o Canadá seja um país, até não vamos falar desse tema polêmico, a questão com o Vinícius Júnior, que foi lá em Valência. A cidade de Valência, situada na costa do Mediterrâneo, é a capital da província de Valência. O seu aeroporto internacional, modernizado, está apenas a 8 km da cidade. Valência possui um dos mais ricos centros urbanos monumentais de Espanha. O seu património cultural, arte e arquitetura fizeram de Valência um destino turístico de excelência. O clima é mediterrâneo, com invernos suaves e úmidos e verões relativamente secos. As temperaturas médias anuais são moderadas. A sua região metropolitana tem aproximadamente 1.500.000 habitantes, tornando-a na terceira cidade da Espanha. A este número acresce anualmente mais de 5 milhões de turistas que visitam. Então nós vamos falar especificamente daqui a pouco, mais pra frente, um tema polêmico, hein, galera? Mas eu creio que nessa conjuntura, eu acho que o Canadá, ele te quer mais. Exato. O Canadá quer mais o estrangeiro. Acho que é um país que precisa mais de gente, de mão de obra, né, de culturas diferentes. E já na Espanha, eu creio que a Espanha ela não precisa da gente. Não precisa. Você tá lá, você faz o seu, mas ela não precisa e muitas das vezes você acaba que não se torna bem-vindo para algumas pessoas, né? A gente é bem-vindo no mundo inteiro, né? Todo mundo é livre e tal, mas para algumas pessoas acaba que você não é bem-vindo, diferentemente do Canadá. Falando aí desse gancho aí com relação à vida no Canadá. Você falou questão de emprego, né? Que você trabalhava muito, fazia dinheiro, mas é fácil de arranjar emprego no Canadá? No Canadá é, mas assim, depende do tipo de emprego que você está buscando, entendeu? Eu trabalhei no Canadá, trabalhei em limpeza de casa, de prédio, já trabalhei em construção, trabalhei em bar, trabalhei um bom tempo em bar. Assim, na época que eu fui lá, acho que você trabalhava em bar, se eu não me engano. Exatamente, e eu acho que assim, meio que existem focos assim, né? Para homem é muito bom a construção. Homem faz muito dinheiro lá na construção. Mulher também, assim, de um modo geral. Mas, de certa maneira, é um trabalho um pouco mais braçal, assim. As mulheres que dão conta mesmo, que tem várias, inclusive pessoas que eu conheço e tal, amigas minhas e tal. Mas pro homem, o foco é a construção. E pra mulher, o foco normalmente é bar, restaurante. Porque também tem o tips ali, né? Sim, que você... gorjetas. Eu ganhava mais dinheiro com as gorjetas do que com o próprio... As minhas horas mesmo trabalhadas, né? Uhum. E aí, assim, mas você consegue trabalho. E é que nem eu falo, é uma rede, se você conhece um brasileiro, você vai conhecer 20 brasileiros. Você falou aí das gorjetas, tips, né, que se fala. Tips. Realmente é da cultura deles, né? Aqui nós temos aqui os nossos famosos 10%,
e 10% que é obrigatório na conta E lá. que muitas vezes não vai para a pessoa. Exatamente, nós não sabemos se o estabelecimento ele passa esse dinheiro para o trabalhador, mas nós sabemos que lá fora realmente isso é muito forte, é da cultura deles, né? Estados Unidos, Canadá, eu não sei como é que é na Espanha, isso eu não sei. Mas eu sei que no Canadá e Estados Unidos, como eu tive já nesses dois países algumas vezes, eu sei que é cultural. O pessoal, ele se agrada em dar. Se você foi bem recebido, bem atendido, então vale a pena o brasileiro que vai para lá trabalhar nessa... Se você pega um cliente bom ali, se o cara tá animado, se atendeu direito, o cara vai te, não sei, mas qual a média de gorjeta que você ganhava por dia ali? Não, de verdade, assim, ó, vou falar bem Dia claro bom, pra dia você. bom. Não, eu vou te falar por semana, porque a gente tirava toda semana, né? Mas aí eu tinha mais ou menos os meus cálculos ali. Mas de gorjeta, eu não tirava, assim, ó. Eu vou colocar a gorjeta com as minhas horas. As minhas horas davam, por exemplo, uns 400 e poucos dólares, mais ou menos. Mas de gorjeta, eu não saía dali sem uns $1.000, mais ou menos, por aí, Caramba, por hein? semana. É mais que o salário. Por semana. Mais que o salário. É muito, tipo assim. E claro, são lugares e lugares, restaurantes. É porque eu trabalhava embaixo de português, então tinha que pagar a cerveja. A cada cerveja tinha que pagar, então a cada cerveja você dava um dólarzinho ali. Então, tipo, final de semana tinha música, aí você fazia mais dinheiro no final de semana. Então, assim, mas a média era mais ou menos essa mesmo. Não sei como é que tá agora, né? Tipo, Cara, isso é uma cultura muito forte deles, né? E não é nossa. Ou seja, quando a gente vai lá, eu lembro uma vez que eu tava em Miami, eu tava com a minha esposa. E fiquei num hotel bom, né? Lá em Sunny Isle Beach. Eu falo inglês muito mal, pessoal. Nós vamos trazer aqui também professores de inglês, pessoas que vão trazer pra gente conhecimento, falar metodologia, vamos trazer aqui. Eu não sou bom, eu gosto de viajar, mas eu me viro aí com, sei lá, linguagem de sinais, não sei. Não, Sinais importante é se comunicar. Mas eu consigo me fazer entender. Mas vamos lá. E nesse hotel em Miami, esse atendente ele era latino. E o cara ficou super mal-humorado, porque acho que eu dei pouca gorjeta pra ele. E tinha uma plaquinha, eu não lembro o que estava escrito nessa frase, mas tinha uma plaquinha bem grossa. Como se fosse a qualidade do meu atendimento depende do tamanho da sua gorjeta. Era bem. Lógico que em latino, né? Em espanhol, e não era nem inglês. Tinha inglês e tinha espanhol. E aí eu traduzi, então era basicamente ao pé da letra isso aí. E realmente, pra gente, que a gente sai daqui com o real e vai pro Canadá, dólar canadense, é um pouco mais barato que o dólar americano, mas a gente sempre sai em desvantagem, né? E aí quando chega lá a gente vê isso aí, a gente fica com a dó de dar a nossa gorjetinha lá, os famosos tips, mas a gente tem que entrar na cultura e abençoar o povo lá também. Agora vamos seguindo na nossa pegada, no nosso assunto, que eu acho que eu tô falando mais que você. Não, a gente gosta muito de falar, né? Vamos. Juntou os dois aqui, não vai dar 3 horas de podcast. O papo vai render, galera. Essa mudança sua de Toronto pra Espanha, como é que se deu? Como é que foi essa ideia de... Assim, não é perto, né? Não é fronteira, é do outro lado. Não, assim, eu conheci a minha esposa, minha atual esposa, né? Eu conheci ela no Canadá, ela é brasileira, mas a família dela é italiana, os avós dela são italianos, então ela já tinha o passaporte italiano quando eu a conheci. E iam dar 3 anos ali, eu tinha pedido já a extensão do meu visto, porque eu passei 3 anos em Toronto, mas eu passei, tipo, de 6 em 6 meses, ou eu ia para os Estados Unidos, ou eu fui para o Brasil, ou eu ia, sabe, tipo, sempre pedi extensão de visto. Então chegou um momento que eles negaram, e quando eles negaram eu falei, eles não vão aceitar mais, alguma coisa que tem que acontecer, né? E aí o Fabiano, esse meu amigo que eu te falei que me ajudou desde o primeiro momento, ele falou assim, Randy, se você quiser, eu me caso com você e eu te dou a documentação. Ele já era canadense, né? Ele já é. Aí eu falei assim, mas tem a Luana, e aí, né, eu não vou deixar ela na mão. Conversei com a Luana, falei, olha, Luana, a gente sempre soube que existem 2 possibilidades. A gente pode ficar aqui, não vamos seguir juntas, a gente paga um college pra você, né, e te dá a documentação, eu caso com o Fabiano. Ou a gente sempre soube que havia a possibilidade de ir para algum lugar da União Europeia e tentar começar do zero. Aí ela pensou, eu falei, deixa nas suas mãos. E aí ela pensou, ela falou, não, vamos para a União Europeia. Aí a gente, tá, mas aonde? Aí tem a Rafa, uma amiga nossa também, a Rafa, eu liguei pra ela, sempre tava pesquisando coisa de morar na Europa e tal. Falei, Rafa, se você fosse pra Europa, pra onde você iria? Aí ela falou assim, eu iria pra Valência. É mesmo? Ela falou assim, de cara, ela falou assim, eu iria pra Valência porque lá é a 3ª maior cidade da Espanha. Madrid, Barcelona e Valência? Isso. É a 3ª maior cidade da Espanha e o custo de vida lá é muito mais barato do que nessas outras capitais.
né? E eu acho que é um bom lugar, tem praia, né? Muito bom. Porque eu e a Luana, a gente não queria perder o inglês, que a gente, os últimos 6 meses mais ou menos que a gente estava lá, a gente estudou para estudar inglês mesmo. Porque eu não sabia falar direito. Aí ela falou, aí só que os lugares todos da União Europeia que falam inglês são países frios e eu não queria país frio. Aí eu, Valência, comecei a pesquisar, achei um vídeo de uma menina que falava assim, casei com um italiano e tirei minha documentação na Espanha. Aí eu vi o que tinha que fazer, falei, então vamos pra lá. E fomos na cara e na coragem. Não conhecia nada nem ninguém. Não, de Valência eu vou conhecer agora com você. Eu só conheço o cantor e o time, né? Inclusive eu falei, essa piadinha do cantor é triste. Minhas piadas de quinta série, né? Não, mas tava. Só conheço o cantor e o time. O time eu conheço desde a época do Romário. O Romário jogou no Valência e tal. Eu gosto muito de futebol. O futebol espanhol é uma potência da Espanha. Claro que muitos anos luz atrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, mas é um time grande. Teve uma fase muito boa também. Agora não tá na melhor fase, mas caiu esse ano ou quase caiu? Quase caiu, não chegou a cair não. Tava jogando agora, né? Numa polêmica aí. Vamos conversar mais tarde sobre isso aí. E assim, eu me perdi um pouco aqui, mas calma aí que eu vou voltar, pessoal. Vou voltar aqui. Como eu tava falando, né, Lohane, que eu não conheço nada de Valência, né, assim, e confesso, só alguém específico mesmo, como você falou da Rafa. Então, inclusive a Rafa também foi embora, né? Acho que tá em Portugal. Legal. E a pessoa pesquisar e achar Valência como aí uma opção de país para você morar. Realmente tem que fazer um estudo mais profundo. E falando aí agora então de Valência, já que você já tá lá, uns 3 anos? 3 anos e meio, né? Mais tempo que no Canadá já? Mais tempo que no Canadá. Caramba, o tempo passa rápido demais. É porque, na verdade, eu cheguei e veio a pandemia, né? Aí ficou presa lá. Cheguei em novembro de 2019, consegui com muita dificuldade, que é muito complexo o assunto ali de tirar a documentação, né? Foi muito mais difícil do que eu imaginei. Passei muito perrengue, porque pra você chegar lá, pra você alugar a casa, você tem que ter documento, pra você ter documento, você tem que ter trabalho, pra você... Tipo assim, é uma coisa ligar a outra e, enfim, passei um perrengue danado. Por fim, consegui em janeiro, com muita bênção de Deus e milagre de Deus, consegui em janeiro o meu documento pra eu começar a trabalhar. Em março veio a pandemia. E aí, a sorte da pandemia é que a Luana trabalhava. E aí, o trabalho dela teve uma ajuda do governo lá, né? Que ela ajuda... Tipo, o governo pagava 90% do salário das pessoas que estavam trabalhando. Estavam ativas. Não importa se tinha um mês de casa de trabalho. Mas a empresa tinha que falar, esse trabalhador é meu. Entendeu? Que não foi o que aconteceu comigo. Quando veio a pandemia, eles... Tchau, vai com Deus. Vamos fechar o restaurante. Me desligou antes de botar... chama o ERT, né? Como se fosse o auxílio emergencial aqui. Sim. Mais ou menos a mesma coisa. Então lá teve esse auxílio do governo. É um dos temas da nossa conversa, porque somos amigos aí de Orkut, de Facebook, agora de Instagram, né? Tem amizade antiga aqui. E eu acompanho vocês, eu vi que você passou a pandemia lá na Espanha. E realmente o que eu queria saber era isso. O país deu esse auxílio então para vocês. Você não recebeu porque você não estava trabalhando, mas para quem trabalhava, ali o país manteve, deu 90% do salário. 90% do salário. Para a pessoa ficar em casa. Mas a quarentena foi confinada, você não podia sair realmente. Não, foi real, assim, foi real. 3 meses a gente, sabe, podia descer quem tinha cachorro. Aí foi na época que a gente decidiu ter um cachorro. Foi estratégico. Mas então demorou ainda pro cachorro chegar. Quando chegou, já tava um pouco liberado, né? Mas a gente passou, tipo assim, foi muito perrengue mesmo, assim. Foi um ano, até mais de um ano. Até normalizar tudo. Muito mais. Porque eles fecharam, tipo, foi o lockdown. Aí depois, os comércios só vão abrir até as 5 da tarde. Aí depois só até as 10. Gradativo, né? Não foi aquela... Aí depois, quando tava avançando, aí regredia de novo, aí não sei o quê. Então... Foi muito perrengue, mas o governo ajudou e graças a Deus foi por isso que a gente conseguiu ficar lá, na verdade, né? Se não fosse, fatalmente teria que voltar, né? E como voltaria, né? Porque até os aeroportos fecharam, né? Exatamente. Realmente foi um período bem complicado no mundo inteiro. Vocês que estavam fora acabando de chegar lá, tiveram que se reinventar. Né? Graças a Deus, pela Luana, tá trabalhando e ter esse auxílio. E assim, como eu perguntei, era presa de casa mesmo. Se saísse... Multa.
Tudo lá é multa. Piorava tudo. Tudo lá é multa. Já se ficou com dinheiro contado. O policial de lá, ele não gosta muito de buscar ladrão, não. Mas ele, se você estiver andando de bicicleta e tiver de fone de ouvido, ele vai atrás de você. Lá tudo é multa. E é multa pra pessoa, né? Não é multa vai pro CPF direto. Assim, são países... a gente costuma falar, país de primeiro mundo. Eu concordo em termos com isso, porque assim, a cultura é mais forte. É como você falou, também tem que ir atrás de bandido, né? Mas as pessoas, elas têm que realmente seguir as regras. E aqui no Brasil a gente tem uma série de regras que não tem punição, e aí não é seguido e acaba que bagunça um pouco o país. Então isso eu já bato palma lá pra Espanha. Mas depois vamos entrar também nesse assunto aí de leis lá, de perigo. Mas falando aí de Valência, então, qual que é o forte da cidade? O que ela oferece? Você já falou que é litoral, né? Nem isso eu sabia, não sabia que era litoral. É na costa do Mediterrâneo ali, né? Então, tipo assim, um pouquinho mais pra cima tem Barcelona, um pouquinho mais pra baixo tem Alicante. Alicante é um pouco mais próximo que... E aí você vai descendo, aí chega Málaga, Alicante, eu ouvi muito, cara, assim, desculpa eu cortar você, que você vai falar de novo, mas porque eu lembrei, a gente vai conversando, a gente vai lembrando de ganchos. E até comentei com você já no seu Instagram, a gente batendo papo lá, se tem algo que eu sou fã hoje, e aí eu ouvi falar de Alicante, que eu sou fã do cinema, das séries, dos filmes espanhóis. Eu acho que, eu não sei como é que é lá na TV, lá se passa, lá não sei, mas as séries do Netflix e tal, eu sou fascinado nessa, né? Inclusive tem um ator lá que é o Las Casas, não sei, Casas, Mário Casas, uma coisa assim. Eu sei. Eu sei que eu sou todo filme, série que tem um cara na capa, eu vou assistir porque eu sei que é bom. Não, os atores são bem bons, os atores espanhóis, e principalmente os do Netflix agora, porque claro, tem também coisa na televisão e tal, mas eu não sou muito de assistir televisão, assim, não é meu forte, não. E voltando a esse assunto de Alicante, tem uma série, acho que foi, não sei se foi o Sucessor também, que é outra série que eu adorei. Fica a dica, né? Falamos de viagens, falamos de séries também. Então aí, já pega essas dicas aí. Mas também eu posso estar falando besteira. Porque assim, foram tantas, mas eu acho que se passa lá, nesse litoral também, eu acho que é Alicante também. Posso estar falando besteira. Quem assistiu aí, me corrija depois nos comentários aí. E já me perdoem por isso. Mas em alguma série eu vi a respeito disso aí. Então assim, com relação a Barcelona, fica perto de Valência? Fica de carro, 3h30 de carro. Pertinho, que legal. Estrada um tapete. Assim, 3h30 para Barcelona, 3h30 para Madrid. Mas Barcelona ainda tá ali na costa, né? No litoral ali. Mas eu vou te falar assim, sinceramente, pra mim, as praias mais bonitas da Espanha estão entre Barcelona e Alicante. Assim, claro, tem as ilhas ali, né? Sim. Que é Maiorca, Ibiza, Menorca. Mas assim, de cidade mesmo ali... É a área mais bonita que tem ali. Você pegou ali pandemia, né? Então assim, já foi um período, um ano praticamente, você perdeu ali de trabalho, até de conhecer, porque não podia sair, não tinha aquele, não tava aberto as coisas. Mas você já teve tempo ali de rodar um pouquinho, de conhecer? Já rodei bastante ali. Inclusive ali tem uma área que é bem perto, que se chama Rávia, que é entre Valência e entre Alicante. E ali tem umas praias maravilhosas, assim, eu sempre faço bate-volta, assim, 1h30 de carro, sempre vou e volto. Agora no verão é muito lindo, qualidade, muito show, né? Cara, um diferencial desses países, principalmente a Europa, né? Falando de Europa, a acessibilidade, porque é perto, porque é pequeno. O Brasil é um país continental, a gente está em Brasília, e aqui a praia mais perto de Brasília acho que está na Bahia, deve estar aí uns 1.600, 1.700 quilômetros. Então, assim, às vezes você mora numa cidade interior, ou então no centro, que não tem praia, não é litoral, né? Mas você tá 2 horas de carro no litoral, 2 horas da praia. E é realmente um bate-volta. Aqui o nosso bate-volta é Goiânia, Pirinópolis, que a gente faz, que também não deixam de ser destinos legais. Mas a gente merece praia também, né, gente? E a vantagem... E até mesmo a França ali, você tá com o quê? 5 horas? Com muito, 5 horas de viagem, você tá na França já. Cara, que legal. E Portugal também do lado. Portugal e Espanha é também. Acho que Portugal chega um pouquinho mais, assim, de Valência pode ser o quê? Uns 600, 700 quilômetros? Acho que por aí. Posso estar falando besteira aqui, mas... Cara, eu sou louco, assim, já várias vezes pensei em ir embora, em passar um período fora, ou até às vezes largar tudo e ir embora mesmo de vez. Né? Complica um pouquinho mais pra mim, porque eu sou muito apegado à família, a amigos, faz novos amigos lá, mas você não faz nova família. Lógico, vou com a minha família, vou com a minha filha e com a minha esposa, tô falando possibilidade, gente, não... E nem é possibilidade, tô falando aqui algo, né, que passa na cabeça. Mas, infelizmente, a gente não leva pai e mãe. Você tá aqui mesmo, curtindo seus pais, curtindo sua avó, né? E assim, a gente sabe que ficar longe é ruim. E voltando ao assunto pandemia, como é que foi passar
sabendo que seus parentes estão aqui também sofrendo do mesmo mal que tem lá e que Deus o guarde, pode acontecer alguma coisa. Como é que é passar por uma pandemia longe da família? Foi muito difícil, assim, e mais ainda porque como lá a gente estava vivendo uma restrição extrema e a gente via que aqui o pessoal não estava muito se importando com as coisas. É bem mais flexível. Entendeu? E aí inclusive assim, eu sofria, mas aí ao mesmo tempo eu via que eles não estavam tão preocupados. Eu falei, o que eu posso fazer? Só que eu tava sofrendo muito também com o lance porque eu tinha me mudado, sabe? Eu não tava trabalhando. E eu sempre fui muito de trabalhar, eu nunca gostei de ficar parada. E essa recuperação, aí consegui um trabalho e perdi o trabalho, consegui outro trabalho, perdi o trabalho. Então assim, foi agora acho que tem um ano pra cá que um pouquinho mais de um ano, vamos colocar em 1 ano e meio, que eu comecei a respirar. Sabe, tipo assim, não, agora eu tô trabalhando, até mesmo antes desse meu trabalho atual, eu tava trabalhando num outro bar, que era mais tranquilo também, eu sabia que eu não tinha essa possibilidade de ser mandado embora a qualquer momento. Então, assim, eu descobri desse tempo pra cá que eu tenho ansiedade, e assim, é uma ansiedade não ao ponto de me fazer tão mal, assim, não é uma ansiedade, mas é uma coisa que você tá já com aquela mente catastrófica muitas vezes, pensando no que pode dar errado, pensando lá na frente, porque eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada, sabe, de ver as coisas dando errado. Mas assim, a gente também começa a perceber o que é até mesmo ansiedade, e você como tratar isso, como você cuidar de você, como você controlar a sua mente, sabe, tá tudo bem, poxa, eu tô longe da minha família, mas tá todo mundo bem, sim. Sabe, eu tá aqui, não vai mudar a vida de ninguém, assim, sabe, é bom vir, tá com todo mundo, que nem essa vez, agora eu passei 2 semanas só, amanhã eu já vou embora. Já vai embora amanhã? Já vou embora amanhã. Cara, ainda bem que deu certo hoje aqui esse bate-papo, então. Aí, assim, foquei muito na minha família mesmo. Quando a gente tá fora, a gente vai cada vez mais percebendo que os amigos são poucos amigos, que a família é a coisa mais importante da nossa vida, e que a gente tá lá, e eu falo com eles todo dia, graças a Deus tem a tecnologia hoje, que eu ligo o tempo todo, sou até chata, ligo o tempo todo pra eles. Então, assim, é difícil, mas você vai se acostumando, sabe? Tá todo mundo bem, você tá perto, não vai mudar a vida de ninguém. Já que nem você falou, cada um tá com seus objetivos, com seu estilo de vida, com a sua correria aí, né? Não, e assim, eu já conversei muito com a minha esposa, a gente conversa e tal, e às vezes um bate-papo desse, uma luz dessa, realmente abre a nossa mente pra saber se é realmente isso que a gente quer ou se não é isso que a gente quer, né? Cada um. Mas assim, eu vejo, ao meu ver, como a gente falou aqui, você é muito família, eu também sou muito família, a minha esposa é muito família, e a gente vê assim, vamos supor, poxa, vamos lá, vamos passar um tempo fora, vamos embora, né? As coisas aqui não tão legal, vamos embora. Acaba que se você perde, você tá 4 anos e meio fora, né? 6 anos e meio fora. 6 anos e meio fora, nossos pais aí, seu pai não sei, mas meu pai tá com 62. E aí 6 anos e meio fora, meu pai já vai pra 70. Quase 70. Mas eu acho, assim, um conselho que eu costumo dar, assim, nem toda mudança tem que ser pra sempre. E até mesmo quando eu tava lá no Canadá, que eu fiquei nessa incerteza, será que eu volto pro Brasil? Será que... Porque hoje eu já tenho um pouquinho mais definido na minha cabeça, assim, sabe? Mas essa fase de dúvidas e de insegurança, é o que eu falo, tipo assim, se tudo der errado, valeu a pena a bagagem, sim, valeu a pena a experiência, conhecimento. Entendeu? Assim, é lógico, tem que fazer as coisas com o pé no chão. Também não pode, eu vou largar tudo e... Não, tipo assim, ter aquele planejamento financeiro, ter aquele planejamento, sabe, de vida mesmo, conhecer o lugar que você vai, não, porque eu não aconselho ir do jeito que eu fui, que nem eu falo, foi Deus mesmo que me abençoou, mas eu acho que vale a pena, assim, uma coisa assim que ninguém vai poder pagar, sabe, as pessoas que você encontra no seu caminho, as culturas diferentes, a maneira que você aprende a ser educado, às vezes até a falta de educação do outro, você aprende muito. Então eu acho que é muito bom pra você crescer como ser humano mesmo, morar fora, entendeu? Muda muito a cabeça. Legal, cara, bom demais. Inclusive, nós estamos levando você pra Valência e ao mesmo tempo te dando uma luz aí, você que pensa às vezes em morar fora, quer dar esse primeiro passo, tem algum destino que você queira ir, já estamos aí trazendo palavras de encorajamento, que realmente eu acho que vale a pena. Nunca fui, gosto de visitar, gosto de conhecer lugares novos, mas ainda não estou nesse estágio de uma vez dar louca e ir embora. Se bem que não é da louca, né? Na situação que a gente está, eu acho que às vezes é até sensato você pensar em ir embora. Mas só um parênteses aqui, eu acho que é muito importante, quando você pensa em sair do Brasil, você
entender que a sua zona de conforto vai ficar aqui no Brasil. E você tem que correr atrás mesmo. Você tem que ir assim, ó, vou pra vencer. Se você não tiver isso na sua cabeça, porque você vai ouvir muito sapo, você vai, que nem você tá falando aí, você tá até fora do do Vini seu Júnior tátil, e tal, né? mas Tá tipo fora. assim, na Espanha mesmo, você vê, tem muito racismo, xenofobia, você não é algo que você escancarado, tipo, sabe, seu macaco, que nem aconteceu no estádio, não é uma coisa que você vê isso no dia a dia. Mas vamos chegar lá, mas eu vê acho... sutilmente a xenofobia, sabe? Então, assim, essa força de vontade que você tem que ter dentro de você, quando passar em situações como essa ou como qualquer outra, até mesmo de saudade, um dia difícil no trabalho, uma pessoa que foi mal educada com você tem que ter isso muito forte, que é o seu objetivo mesmo, porque você tá ali por isso, entendeu? Certo. Então, um dos fortes de Valência ali é porque são praias bonitas. Tem alguma outra coisa, algo que chame as pessoas até Valência? Não para morar, para passear. Não, Valência é uma cidade turista que sustenta. Eu acho que o pior da pandemia, inclusive, foi isso, porque Valência vive do turismo. Assim, eu queria falar, uma cidade pequena, você não vai ter tantos lugares para conhecer. Pequena assim, você sabe mais ou menos quantos mil habitantes? Pra gente ter uma noção. Cara, eu tava olhando, acho que era 800 mil, acho que 790 e pouco. Tava olhando até ontem, inclusive. Bem menor que a Ceilândia. Ceilândia, pessoal que não é de Brasília, é uma cidade satélite aqui que realmente é bastante populosa. É uma cidade pequena, mas tem o que fazer, tem muita coisa ali. Tem um parque que corta a cidade inteira, tem a Cidade das Artes, aí tem as praias, porque não são só as praias de Valência, que nem eu falo, tem as praias ao redor, lugares ao redor para conhecer, tem Porto Saplaia, que é tipo, tem Pueblo, são cidadezinhas, que nem aqui, né, Bandeirante, Riacho Fundo, ou, né, cada um aí na sua cidade vai entender, mas são pequenas cidades que são muito coladas uma na outra. Então você anda um pouquinho, você tá num pueblo diferente, que já é uma cultura diferente, já tem cultura diferente, então assim, é tudo muito perto, então o que atrai muito em Valência, muita gente vai, vou fazer Barcelona, Valência, Madrid, ou vou fazer toda a costa, vou até Málaga, tipo, então é tudo muito perto ali, acaba que o turismo na União Europeia em geral, muita gente vai para passar 2-3 dias em cada lugar. Sim. Não é um lugar que você vai passar nem tem o que fazer fácil, uma né? semana ali, né? Eu conheço sou louco por viagem, né? Então eu sigo alguns Instagrams, eu sigo algumas pessoas que moram na Europa e assim, o pessoal fala, tem até um site que vira e mexe, aparecem lá passagem aérea de 3 euros para você estar lá em Madrid, Berlim, por exemplo. Você dá pra fazer um bate 3 euros pra você ir e voltar. Eu acho até loucura, até 3 euros, cara, você não compra uma água lá. Mas eu não sei como é que faz as companhias aéreas, mas eu já vi em Instagram recente, o pessoal falando, cara, comprei essa passagem aqui por 3 euros, vou fazer um bate e volta em Berlim. Aí vai lá, passa um final de semana em Berlim, conhece, né? Você tá na Europa ali, fora os trem-balas que cortam a Europa. Eu quando fui, a última vez que eu fui pra Europa, foi em 2018, 17, eu acho. E eu fui ali, o meu aéreo era para Londres, né? E como ia estar em Londres, tem um trem ali e vou para Paris. O canal dava uma baixadinha. Peguei o canalzinho, passei por baixo ali sem nem ver. Eu queria que eu ia ver uns peixinhos. A gente vai pensando, né? Eu passei pelo mesmo. E assim, é maravilhoso você ter essa conexão rápida, né? Não sei, não lembro, mas acho que... Lohane, a gente falando aqui com relação à culinária, né? Que você foi falar aí da paella, do arroz, não sei o que lá. Algum restaurante que você recomenda para o brasileiro foi em Valência? Esse eu gosto, esse eu recomendo. Eu recomendo, eu tava até procurando aqui, ó. Alqueria El Brosquil. Né? Depois eu vou colocar aí mais ou menos. Como é difícil o espanhol, cara? Aí eu não entendi nada. É porque é mais tradicional, assim. Inclusive as melhores paellas, elas não estão no centro de Valência. Você vai comer bons restaurantes ali, mas não é o forte. Porque é fogão a lenha, é uma coisa mais tradicional. E a paella valenciana todo mundo tem que provar, vai frango, vai coelho, vai... É mesmo? É uma delícia, é uma delícia. E assim, é acessível o preço? Porque aqui no Brasil você vai comer uma paella, você pode preparar o bolso. Eu vou te falar que tá mais ou menos entre uns 13 e 15 euros por pessoa. Em conta. Porque pra aí quem recebe em euro, pra quem trabalha lá, é super em conta. Não, pra gente mas ainda assim, se você for colocar, porque tava vendo aqui que as coisas aqui também não tá muito barato não, né? Chegando, mas você ganha em euro, você vem pra cá como rainha, nem inventa. Mas eu gasto em euro, viu, gente? Não, mas aí eu acho que esses restaurantes... E também o forte da Espanha são as tapas, que é o nosso petisco aqui, né? Então tem muitos lugares, tem o Mercado Colón, tem um outro mercado que é Mercado de la Imprenta, que abriu agora, que são
É tipo um mercado, um mercadão. E aí tem vários, no Mercado do Colón são vários restaurantes e bares. E esse novo que abriu são tipo, como se fosse... também são vários restaurantes, mas você senta no meio. Você não fica só em um restaurante. Você pega de vários lugares e senta ali. E aí as tapas são as mais conhecidas, assim. Então, que quer dizer, vem a puntia, que tipo é essas lulinhas, né, fritas. Aí tem as bravas, as batatas bravas, batata frita com o molho deles lá. Então, o forte mesmo são as tapas e a paella, no caso. Legal, bom demais. Agora, falando de comida, uma curiosidade, já estamos quase encerrando nosso papo, tá delícia aqui, mas realmente a gente precisa de seguir um tempo, né? Pô, nem a plateia aqui pra falar. Mas seguindo aí essa linha de alimentação, depois do almoço, eu não sei como é que funciona lá em Valência, mas me tira uma dúvida aí, rola mesmo aquela cestazinha depois do almoço? A siesta? Claro que rola. É mesmo? Lá tudo fecha. Tudo fecha? Ah, não, a maioria das coisas fecham. Tem esse horário deles aí que... Mas quanto tempo? É uma horinha? Não, 3 horas. É de 2 às 5. Meu Deus, mentira. É de 2 às 5. E depois às 5 reabre tudo? Aí vai até umas 8, mais ou menos. Assim, tô falando mercado, né? O comércio, mas é mais ou menos isso. São poucos... Sério, que parada. Aí, gente, quem gosta de dormir à tarde, tirar um cochilinho... Uma boa, vai pra Espanha que você... Não, e eles é de lei mesmo, assim. Eles não, são tem mercado que fecha. Uma vez fui no Carrefour Express lá, eu tinha acabado de chegar. Falei, gente, tá fechado. Aí 3 horas da tarde. Aí você abre a porta, tá lá o caixa tirando uma pestana, né? Aí, que é o que a gente fala pros trabalhadores, a gente chama de horário partido, né? Que aí você trabalha de manhã e você trabalha à noite. Aí são 4 horinhas mais ou menos aí em cada turno. Agora vamos lá pro nosso assunto polêmico, porque assim, veio a calhar bem nesse período, né? A gente teve um caso grave de racismo há 3 semanas atrás com o nosso Vinícius Júnior. E eu acompanhei várias matérias de jornal, várias reportagens. E no meu conhecimento, acompanhando depois essas matérias, eu vi que acho que o racismo é algo... Você tá lá dentro, você vai falar com mais propriedade, mas é algo quase que cultural do espanhol, né? Até porque eles não têm nenhuma legislação que possa punir o racismo, porque é algo meio que deles. Parece que é natural chamar alguém de macaco. Assim, é que eu falo, o racismo na Espanha, que a gente pode linkar também com a xenofobia, porque o racismo não é meu lugar de fala, mas assim, com as coisas que eu já ouvi, porque no meu trabalho mesmo, já presenciei várias falas e vários momentos racistas, mas nada nunca tipo, mono, que nem foi falado no... porque como tu falou, o seu estereótipo favorece ali a Europa, né? Claro, é muito mais fácil, é isso que eu falo, talvez... Se eu tivesse o cabelo crespo, eu não teria tantas oportunidades assim, porque eu já ouvi mesmo uma chefe minha falando, tipo, uma mulher tava pedindo pra esquentar o café lá e ela, o que essa daí que esse cabelo tá fazendo aqui, pedindo não sei o quê. Recentemente agora no meu trabalho... É realmente algo cultural, né? É deles, né? Aqui a gente é tão mais sociável, tão mais respeitador com o próximo. Não, e é um racismo muito sutil, é isso que eu falo, você tem que estar muito atento, assim, pra você perceber. Recentemente aconteceu comigo agora no meu trabalho, no meu atual trabalho, que um cara chegou pra devolver o carro e aí ele ficou parado, olhando pra gente assim, esperando a gente ir até ele, né? Só que a gente tava fazendo outras coisas e a gente não foi. E aí o cara, um negão altão assim, aí a minha amiga foi lá e eu falei, esse cara tá olhando aqui, o que tá acontecendo? Ela foi lá, atendeu ele, aí ela volta, nossa, ele tava ali falando que conhece não sei quem da Sixt, que é poderoso lá e tal. Aí ela, mas assim, já começou mal, né? Ela, não que eu seja racista e não que eu tenha nada contra, mas você já percebeu que os negros, que eles não falam pretos, né? Negros. Que você já percebeu que os negros, quando eles têm algum poder, eles gostam de demonstrar esse poder, eles gostam de... Aí eu falei assim... Cara, a gente atende gente idiota aqui, principalmente alemães aqui, franceses, todos os dias, que tratam a gente feito um lixo, basura que a gente chama, né? Porque a gente trata a gente feito um lixo e quando aparece um que ele só esperou a gente ser atendido, você acha que é pela cor dele? Não acho, eu acho que é questão do poder mesmo, é questão da pessoa ser assim, a pessoa é assim, não é pela cor dela. Aí ela, não, ficou aquele clima assim, meio sem graça e tal, mas você percebe, é a mesma coisa da pessoa de fora também, já eu cansei de ouvir, volta pro seu país e não sei o quê. Não, pra você isso deve ser mais forte. Mas assim, creio que esse momento agora, foi importante esse debate, veio a calhar a época que você veio aqui visitar a gente conseguiu bater esse papo, e eu creio que nesse período agora, com toda essa repercussão mundial, a nível de
o Real Madrid é o maior time do mundo, né? Então eu creio que muita coisa vai mudar na Espanha. É mais difícil, né? É incutido ali nas pessoas, é cultural mesmo, mas eu creio que eles vão passar a perceber, olhar o ser humano com mais respeito. Ou talvez ao contrário, que eu acho que gerou em muita gente justamente essa repercussão mundial, gerou essa revolta neles. Um de falar ranço assim, maior. Exatamente, que foi o meu chefe, recebeu uma mensagem dele quando eu postei o negócio do Vini Júnior. Ele falou assim: a gente tinha que ter discutido sobre isso. Eu falei: pô, discutir sobre o quê? Nada vai justificar chamar um cara de macaco. Aí ele: não por nada, mas ele tem que se portar como um jogador e não sei o quê. Aí depois eu perguntei assim: mas o que é se portar? Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo já chegou e falou assim: quem manda aqui sou eu, em um jogo contra o Barcelona. O Messi mesmo já chegou na torcida do Real Madrid, mostrou a camisa dele. Então, tipo assim, um cara fazer uma dança quando faz um gol porque ele é preto, ele não pode fazer, ele tem que se portar, mas o Messi e o Cristiano Ronaldo tá tudo bem, entendeu? Então, assim, eu acho que o que revolta é ver um preto fazendo tanto sucesso, porque que tem preto que faz sucesso lá, a gente já sabe, mas fazendo tanto sucesso ao ponto de estar chegando a grandes jogadores assim, realmente deve incomodar. E você percebe que muitas vezes incomoda assim, sabe? E não só o fato, não só da cor, mas também de ser estrangeiro. E também, sabe, tipo... E é do time rival, tudo isso aguça mais, né? O que eu não entendo é realmente a naturalidade, como eles chamam os outros de mono lá. Não consigo entender essa naturalidade. Foi bem pesado. Mas, Lohane, te agradecer pelo papo, né? Obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Quando você voltar, você venha com mais informações. Eu realmente me alegro em ver amigos próximos meus rompendo aí barreiras e vencendo num país que não é seu, que realmente não é fácil. Amém. Então eu desejo todo o sucesso do mundo para você, né? Se você quiser dar alguma consideração final aí pro pessoal, né? Incentivar quem às vezes quer ir embora, tem essa vontade, mas falta um pouco de coragem, você fica à vontade aí. Primeira coisa, por certeza, foi meu íntimo. Certeza que ele vai lá me visitar, então espero poder mostrar a cidade também, através do Instagram com dele, certeza, através de passeios e tudo que eu puder ajudar. E assim, se eu posso dar um conselho, vai, se você tem vontade, vai, se joga, se der certo, amém, se não der certo, valeu também, você nunca vai sair perdendo nessa experiência. Pode ser uma experiência até traumática muitas vezes por você, essa frustração pessoal de você achar que você não conseguiu, mas só de você estar indo, você já conseguiu. Então legal, assim, se você quer ir, se joga. Maravilha, pessoal, esse foi o Pra Onde Vamos Viagens de hoje. Nos vemos no nosso próximo episódio. Um abraço.